Bom, pessoal, na última aula a gente fez a pintura de uma tulipa. Nessa aula a gente vai repetir o motivo, né? A gente vai fazer também a pintura do mesmo tipo de flor, porém um pouco mais detalhado, um pouco mais realista, tá? Um passinho adiante aí no processo que a gente vem fazendo até então, tá? Eu vou utilizar aqui um conjunto de aquarela em pastilha. As cores que eu utilizei eu vou falando durante o processo e também tem aí na abertura do vídeo. Um pincel redondo de número 4, outro de número 1, um lápis e uma borracha e um recipiente com água, além de um papel próprio, né, para aquarela. Vamos então ao esboço. Bom, para esse esboço eu vou fazer o desenho de cada pétala separadamente. Então eu vou começar pela pétala central. Então eu vou começar aqui na parte superior do papel, no meio, fazendo aqui uma linha oval, uma linha bem curva, subir um pouquinho, aí eu começo a fazer duas curvinhas, desço um pouco, faço uma ponta aqui, volto, tá? Sempre com linhas curvas. Vou apagar aquele resquício que ficou ali. Tá? E eu vou fechar aqui essa parte de cima também com linha curva. Tá? Então, a primeira pétala, né, como se ela tivesse dobrado aqui para fora. Segunda pétala, eu vou começar aqui no meio, vou subindo, uma curva, subo mais um pouquinho, faço mais algumas curvinhas, subo mais um pouco, uma curva maior, uma pontinha para cima, começo a descer, faço mais uma curva e vou vindo de encontro a essa primeira, fechando ali embaixo. Caso de dúvida, pausa o vídeo, volta um pouquinho, tá? Para não se perder. E também não tem problema, né, se ficar um pouco diferente, porque as linhas são muito sinuosas, tá? A próxima pétala que vai ficar aqui do lado oposto é basicamente o espelhamento dessa aqui, tá? Então vai ser mais ou menos aí o mesmo formato. Começo aqui bem junto, aqui a gente vai variando, né, um pouco as curvas que a gente vai fazendo. Dobrando, dobrando. Vou buscar fazer também do mesmo tamanho. Parar um pouco antes aqui, mais ou menos quando chegar na mesma altura. Aí eu já começo a descer. Outra curva. Outra curva. E vou de encontro também. Tá? Vou fazer aqui uma no meio agora. Então, começo mais ou menos aqui. Uma curvinha. Outra. Outra. E já começo a descer. Tá meio que buscando uma variação dessas linhas. Agora a gente vai fazer uma em cada lateral para fechar a composição. Vou começar aqui, do lado esquerdo. Essa vai ficar mais aberta, mas o processo é o mesmo, tá? Sempre buscando fazer linhas curvas, variando o tamanho e o formato. E fechando aqui embaixo. Fazer até uma curvinha aqui nessa ponta, para dar a impressão que ela está dobrada ali também. No outro lado, pego mais ou menos a mesma altura. Repito o processo, só que buscando, né, variar a forma. Até aqui. Eu vou fazer também uma dobra aqui nela. Ok?
Só vou acertar essa primeira aqui, eu vou deixar ela um pouquinho mais larga. Então eu vou trazer essa linha um pouco mais para cá. E vou apagar essa aqui. Também deixar um pouco mais largo aqui essa dobra. Fechar. Tá? A parte mais difícil tá feita. Agora a gente vai fazer o caule e as folhas. Então pegando aqui bem no meio, né? Fazer um caule curvo. Pode ir até o fim da folha. Deixar um pouquinho mais largo aqui na base, afinar um pouquinho e vir acompanhando. Vamos fazer a primeira folha mais ou menos nessa altura aqui, de baixo para cima. Uma curva, 2, 3, sobe. Aí venho aqui, a partir do ponto inicial dela, passando por cima do caule, fazendo algumas curvas também, fechando ali. Vou fazer uma linha aqui, só para depois me situar nas áreas mais sombreadas. Aí já dá para apagar também a parte do caule, né? Que vai ficar escondida pela folha. Outra aqui embaixo. Também de baixo para cima vamos começar a fazer, só que virada para o outro lado. Então começo a fazer uma linha curva para cima. Passo pelo caule. Subo até aqui mais ou menos. Acompanho aqui. E chego ali até a ponta. Apago aqui a parte do caule, que também vai estar escondido pela folha. Tá? O esboço é um pouquinho mais complexo também do que o anterior. As pétalas elas estão mais abertas, né? E vão ter também alguns desenhos, né? Vai ser aquelas tulipas manchadas, que a gente vai fazer diretamente com o pincel e aquarela, tá? Nosso esboço está concluído, vamos partir agora para a pintura. Bom, a gente vai começar a dar um tom bem leve nas pétalas para não deixá-las completamente brancas, tá? Então eu vou pegar um pouco de cinza painê. Pode ser negro de marfim, se você não tiver, só que bem diluído. Vou fazer um teste aqui. Um pouco mais de água. Vou usar esse que eu já passei. Coloquei um pouquinho mais de água no pincel. Eu vou puxar a cor até aqui. Tirar o excesso de água. Tirar o excesso de tinta. Tá? Deixei aqui apenas uma margem, tá? Dessa cor. Então bem diluído mesmo. Vou fazer a mesma coisa nessa aqui do lado.
margem aqui. Se você vê que está muito escuro, limpa o pincel, dá uma passada nele por cima para espalhar a cor, tira o excesso de água e vem com ele mais seco, absorvendo a cor que foi passada. Tá? Que ele já suaviza. Se mesmo assim você achar que ainda está forte, só vir com o pincel úmido novamente e repetir o processo. Passa por cima da cor, tira o excesso de água e vem com ele limpando. Tá? Vou fazer um pouco disso aqui nessa outra, deixar um pouquinho mais claro. Tá? Mais ou menos nesse tom aqui. Tá? Então trabalhar com essa cor bem diluída mesmo. Vou passar um pouquinho aqui embaixo. Limpa o pincel, venho com ele úmido, só joga um pouquinho para cima. Tira o excesso de água. Tá? Para deixar essa pétala ainda mais clara. Vou passar um pouquinho aqui, ó, fazer uma margem aqui para sugerir a sombra, né, dessa pétala que está curvada aqui. Mas também bem suave. Só que eu deixo ela um pouquinho mais marcada, né, para sugerir uma sombra mais forte, tá? Vou passar para essa próxima. Trago até aqui. Essa aqui do lado esquerdo. Deixar um pouquinho mais suaves essas que estão na frente, né? Estão recebendo mais luz. Não há problema se ficar muito marcado, tá? Isso é só para quebrar essa brancura do papel, que as pétalas dessa flor aqui, no caso, vão ser brancas. Então tem que ter uns tons de sombra aí para diferenciar, né? Para não ficar tudo monótono. Essa aqui do meio, a gente pode deixar mais sombreada, porque ela está bem escondida. O pincel. Então deixar a sombra mais acentuada no meio, daí depois, com o pincel mais limpo, só jogar a cor para cima. Ok? Enquanto as pétalas secam, vamos começar a trabalhar com as folhas. Eu vou utilizar uma base de verde esmeralda. Se você não tiver, pode ser o verde VS, pode ser o verde rocker, tá? Pode ser até o verde seiva com um toquezinho de azul.
Vamos ver. Vou diluir mais um pouco, direto aqui no papel. E vou espalhar essa cor aqui por toda a área da folha. Retirar um pouco, para não deixar tão saturado. Tá, deixar um pouco mais clarinho. Mesma coisa na outra folha. Ok? Vou acrescentar um pouco de terra de cena natural. Pode ser também o amarelo ocre. Nessa linha aqui que eu fiz. E umas manchinhas aí na outra área. Fazer a mesma coisa na de baixo. Agora eu vou vir com um verde um pouco mais escuro. Um verde terra. Um verde seiva mais concentrado. E vou aplicar. Mais ou menos nas mesmas áreas onde eu apliquei o terra de cena natural ou o amarelo ocre. Concentra um pouco mais na base das folhas, tá? E vamos deixar secar novamente. Agora a gente vai trabalhar com os detalhes das pétalas. Eu vou procurar fazer um violeta, um pouco de azul, um
pouco desse vermelho mais escuro aqui, que no caso é o carmim. Vou deixar bem diluído. E começar a fazer os detalhes das pétalas. Vamos começar por essa aqui do meio. Então eu venho contornando e meio que puxando umas linhas. Algumas trazendo mais para o meio, tá? E meio que variando o tamanho de cada uma delas. Tá meio que fazendo esse movimento de riscando, né, com o pincel, trazendo para baixo. Fazer por baixo aqui, para depois fazer os detalhes aqui na parte de cima, né, dessa pétala dobrada. Só para não confundir. Eu faço algumas aqui no meio também. Bem fininhas com pincel com pouca tinta. Aqui em cima eu vou fazer só um pedacinho, porque depois eu vou vir com outra cor para concentrar mais, mas para não confundir esse contorno aqui, né? Então vou deixar assim mesmo. Passar para a próxima pétala. Aqui eu posso cobrir essa área toda, que ela está dobrada, bem sombreada. Aqui a gente meio que segue o contorno dela. Uns pontinhos. Umas linhazinhas mais finas, né, entre essas manchas, tá? Vamos passar para a próxima.
Deixa algumas áreas em branco ainda. Tá? Continuando aqui. Sempre buscar seguir o contorno da pétala, né, quando fizer essas linhas. Próximo aqui da lateral. Por último, essa do meio. E agora a gente espera secar para dar continuidade. Bom, com o trabalho completamente seco, agora a gente vai continuar intensificando os detalhes das pétalas. Com o pincel mais fino novamente. Eu vou trabalhar com o carmim. Você pode trabalhar com um tom de vermelho escuro, caso não tenha esse, ou mesmo magenta. Vou trabalhar com a cor mais saturada agora. E o que eu vou fazer? Eu vou passar praticamente em toda a extensão onde eu apliquei esse violeta aqui, tá? Vou deixar apenas algumas áreas sem cobrir. Então vamos lá. Tá? Você pode deixar alguns pedacinhos transparecerem. Dessa vez eu estou trabalhando com a aquarela mais saturada, tá? Não tão diluída quanto foi na hora de passar o violeta.
Aqui onde a folha dobra eu vou aplicar a cor praticamente em toda a extensão. Mas como eu não apliquei o violeta antes, então vai dar a diferença, né, da área mais sombreada do que a da área que está mais em cima aqui. Tá? Então não vou precisar reforçar a sombra aqui embaixo. Ok? Só repetir esse mesmo processo agora nas outras, né? A exemplo do que foi feito anteriormente. Então vamos lá. Vou deixar algumas partes, né, transparecerem também. Vou diluir mais para passar aqui. Na área em que a pétala está dobrada. Tá? Então, deixando uns pedacinhos aparecendo da camada
de baixo. Aqui mais diluído. Vou passar o pincel úmido em algumas partes aqui, para criar umas manchinhas mais suaves, né? Mais fluídas também. Cuidado para não exagerar muito nessa parte, que pode acabar criando manchas que fogem do controle. É mais só para tirar um pouquinho da cor e trazer para essas outras áreas aqui, para deixar essas áreas um pouco mais quentes, né? Onde tem esses tons de cinza e do próprio branco do papel. Então é só uma passadinha. Vê que ele já solta um pouquinho, né? E já cria umas manchinhas pequenas aqui. Agora vamos fazer a pintura do caule da flor, com um verde mais claro aqui. Diluir bem. E passar em toda a área. Absorver um pouco essa tinta para deixar mais claro. Um pouquinho também de terra de cena natural. Em algumas áreas aqui que eu quero escurecer um pouco. Não vou passar em tudo. E agora, um pouco daquele verde mais escuro. Então vou intensificar aqui no cálice. Um pouco aqui. E aqui no fim do caule.
vou misturar um pouco desses dois verdes. E vou fazer alguns detalhes nas folhas. Tá? Algumas linhas. Escurecer alguns pontos. Tá? Eu aplico a cor e depois eu venho com o pincel úmido para espalhar. Tá só fazendo algumas linhas assim. Algumas com pincel com pouca tinta, principalmente nessas áreas mais claras, tá? Para não ficar tão forte. Fazer a mesma coisa aqui na de baixo. É mais nessa região aqui, onde a folha está junto ao caule, escurecer um pouquinho. Vir com o pincel úmido, suavizar um pouco as marcas. Vou só reforçar um pouco com esse violeta aqui. Vou colocar um pouquinho mais de azul. Reforçar aqui essa área de sombra. Aqui embaixo também. Tá bem no contorno onde a pétala aqui se dobra. Aqui embaixo, onde ela tá dobrada também. Nesse cantinho aqui. E eu vou fazer algumas manchinhas aqui com essa cor mais para baixo, meio que seguindo o contorno da área de vermelho, mas só em alguns pontos. Para não exagerar e acabar saturando demais, né?
aí está nosso trabalho concluído. Então é isso, tá, pessoal? Esse foi um passo adiante aí no progresso do nosso curso, né? Vocês vejam que tornou o trabalho um pouco mais sofisticado, mas vejam que é só saber lidar, né, com os detalhes e com os contrastes que faz com que qualquer motivo, né, ganhe um pouco mais de realismo. Então é isso. Peço que vocês coloquem em prática mais de uma vez, se possível. Espero que tenham gostado de mais esse exercício e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço e até lá!